A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são domingos, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus! Para mim, motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo. Louvado seja Deus. Isso é uma prova que você é de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus para vocês no livro de Provérbios, capítulo 13 e o versículo 7. Apenas um versículo. Louvado seja Deus, que diz o seguinte: há quem se faça rico, não tendo nada, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu vou trazer essa mensagem em duas séries, em duas partes. Essa é a primeira parte. Louvado seja Deus. Eu vou falar de um lado da moeda e depois, no outro vídeo, eu vou falar o outro lado da moeda, porque a moeda tem dois lados. Então, eu vou falar os dois lados dessa mensagem. Louvado seja Deus para todos vocês, tá certo? Pois bem, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Louvado seja Deus. Somente a palavra Salomão já é sinônimo de sabedoria. Louvado seja Deus. E Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 105 cânticos. Louvado seja Deus. E um dos provérbios dele é isso aqui. Glória a Jesus. Provérbio 13, versículo 7. Me permita repetir. Há quem se faça rico, não tendo nada, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Glória a Deus. Primeiro eu vou falar, meus amados irmãos, para todos vocês, de duas igrejas, louvado seja Deus, que tinham estas características, louvado seja Deus. E depois eu vou provar que milhares de cristãos também estão enquadrados neste versículo. Louvado seja Deus. Pois bem, primeiro eu vou falar, louvado seja Deus, da igreja de Laodiceia, que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, onde está escrito as seguintes palavras: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Esta foi as palavras do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, meus amados irmãos, ela era materialmente, ela era rica. Louvado seja Deus. Não faltava nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só que ela achava que ela era tanto rica no sentido físico, material, quanto no sentido espiritual. Louvado seja Deus. Achava que estava no nível da vontade de Deus, que estava agradando a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus, e estava acomodada, louvado seja Deus, com a sua riqueza material. Pois bem, aí, glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Louvado seja Deus. Primeiro nós vamos aprender o que significa a palavra rico. Louvado seja Deus. Que é o que aqui começa a mensagem. Como dizes, rico sou.
Louvado seja Deus. A palavra rico, meus amados irmãos, glória a Jesus, quando se fala em rico, muitas pessoas pensam que são aquelas pessoas milionárias, fazendeiros, louvado seja Deus, dono de fábricas, de propriedades grandes. Não, nada disso. A palavra rico significa suprimento completo. Louvado seja Deus. Se você, louvado seja Deus, faz a sua feira e tem o suprimento completo para passar a semana ou para passar o mês, você é rico, louvado seja Deus. Pois a palavra de Deus, pois a palavra rico significa isso, suprimento completo. Eu acho que você já ouviu dizer, né? Alguém dizer, eu sou rico com a graça de Deus. Glória a Jesus. Pois bem, glória a Deus. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, como dizes, rico sou e estou enriquecido, ou seja, a igreja de Laodiceia dizia, nós somos ricos, nós, louvado seja Deus, estamos bem de vida. O significado dessa palavra aqui, estou enriquecido, louvado seja Deus. Ela dizia que, louvado seja Deus, era rica, que estava bem de vida, louvado seja Deus, realmente estava, né, no sentido material. Mas no sentido espiritual, que é o sentido mais importante, mais necessário, o mais importante não é as coisas daqui, porque as coisas daqui são passageiras. As coisas materiais vão ficar aqui. Um dia eu e você, nós vamos partir desse mundo e tudo que nós possuímos vai ficar para os nossos familiares, louvado seja Deus, não vamos levar nada. Se tivermos Cristo, iremos com Ele. Se não tivermos Cristo, nem com Cristo levaremos, louvado seja Deus. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia dizia, tudo que, louvado seja Deus, tudo que temos, louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia dizia, olha, e de nada tenho falta, quer dizer, nós temos tudo que precisamos, não falta nada para nós, louvado seja Deus. Realmente era assim, só que era no sentido material, louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse certa vez, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou dizendo que a igreja de Laodiceia perdeu-se, porque o Senhor Jesus aconselhou ela depois. Então, de nada tenho falta. Aí o Senhor Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu, louvado seja Deus. A palavra desgraçado aqui não está no sentido de palavrão, louvado seja Deus, glória a Jesus. A palavra desgraçado aqui quer dizer sem a graça de Deus. Uma pessoa que não tem a graça de Deus é um desgraçado, pode ter o dinheiro que tiver, louvado seja Deus. Então a palavra desgraçado aqui é sem a graça de Deus. É a situação da igreja de Laodiceia, louvado seja o nome de Jesus, rica fisicamente e nessa situação espiritualmente, louvado seja Deus, sem a graça de Deus. E também a palavra desgraçado quer dizer coitado. Portanto, o Senhor Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia que ela era uma coitada. Se achava importante, louvado seja Deus, porque possuía as coisas materiais, mas que no fim era uma coitada, louvado seja Deus. E ele diz mais, e não sabes que és um desgraçado e miserável, louvado seja Deus. Só a palavra miserável já está dizendo, né? Não precisa nem explicar mais uma pessoa quando está nessa situação. E ele disse mais, e pobre, louvado seja Deus. Enquanto a palavra rico quer dizer suprimento completo, só tem um significado, a palavra pobre tem mais significado. A palavra pobre, louvado seja Deus, quer dizer deficiente. Glória a Jesus. O que é uma pessoa deficiente? Uma pessoa deficiente é uma pessoa que no seu corpo está faltando algo, está faltando uma parte do seu corpo, está faltando saúde. Então naquela parte ali ela é deficiente, ela está em falta, faltando saúde naquela parte. Então a palavra pobre quer dizer deficiente, também quer dizer irregular. A igreja de Laodiceia não estava regulada nos mandamentos de Cristo, louvado seja Deus, não estava em obediência à palavra do Senhor. A palavra pobre também quer dizer pouco fértil, louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia estava muito fértil nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais, que é a parte mais importante,
estava pouco fértil, tinha produzido poucas coisas para Deus. Louvado seja Deus. E também a palavra pobre quer dizer improdutivo, que não produz. Louvado seja, não está produzindo. Produziu antes, mas agora não está produzindo mais, parou de produzir. E também a palavra pobre, que significa com poucos recursos. Louvado seja o nome de Jesus. Assim estava a igreja de Laodiceia. Materialmente rica, não faltava nada. Louvado seja Deus. Mas espiritualmente ela tinha pouco recurso de Deus. Louvado seja Deus. Não estava desfrutando quase nada. Glória a Jesus. Aí, louvado seja Deus. E diz mais, e cego. Por que Jesus Cristo disse que a igreja de Laodiceia era, glória a Deus, era um desgraçado, miserável, pobre e cego? Por que Jesus disse que a igreja de Laodiceia era cega? Porque a igreja de Laodiceia tinha perdido a visão espiritual. O povo estava tudo com a visão boa, a visão física. Mas a visão espiritual, a igreja de Laodiceia tinha perdido a visão das coisas de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus disse mais, e nu, louvado seja Deus, a igreja de Laodiceia tinha perdido as vestes espirituais. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, louvado seja Deus, que um certo rei deu um banquete e convidou muitas pessoas, louvado seja Deus, e deu uma festa de casamento do seu filho e convidou muitas pessoas, louvado seja Deus. E em dado momento o rei foi ver os convidados, glória a Deus. E Mateus 22, 11 diz, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. Louvado seja Deus. Mateus 22, 11. Glória a Deus. E no versículo 13 ele disse então o rei aos servos, glória a Jesus, amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, o rei deu, glória a Jesus, uma festa de casamento, era a festa de casamento do filho dele, louvado seja Deus. Esse rei aqui tipifica Deus. E o filho tipifica o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, falando do lado material, glória a Deus, chegou o momento de começar a festa, de começar as núpcias, louvado seja Deus. E o rei foi lá no salão ver os convidados, pois diz o versículo, e o rei entrando para ver os convidados, glória a Deus, tem uma vírgula aqui, vou dar uma paradinha, e o rei entrando para ver, glória a Deus, o ver aqui não é só com o olhar, louvado seja Deus, o ver aqui é conhecer. Então o rei entrando no salão da festa para conhecer os convidados, louvado seja Deus, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Louvado seja Deus. Observe, o rei viu ali um homem que não estava trajado. Ele deveria estar trajado com veste nupcial. Louvado seja Deus. A veste nupcial era uma veste que o rei dava, louvado seja Deus, para os convidados, louvado seja Deus. Só ganhava essa veste quem tinha sido convidado para a festa e quem estava presente, louvado seja Deus. Então, na entrada, louvado seja Deus, os servos do rei entregavam as vestes, louvado seja Deus, a pessoa ia para o vestuário, colocava aquela veste nupcial, louvado seja Deus, e, glória a Jesus, podia ocupar o seu lugar. E depois o rei veio ver os convidados, quer dizer, veio conhecer quem eram os convidados da festa de casamento do seu filho, louvado seja Deus. Se tinha sido todos aqueles que ele convidou, ou se tinha vindo pessoas diferentes que não tinham sido convidadas. Louvado seja Deus. E viu ali um homem que não estava trajado
com veste nupcial. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A pessoa pode pertencer à melhor igreja. A pessoa pode pertencer à maior igreja. A pessoa pode ser o maior dizimista, louvado seja Deus. O maior ofertante. Pode ser, louvado seja Deus, o maior contribuinte nas igrejas, louvado seja o nome de Jesus. Pode ter um cargo elevado, pode ser o que for. Mas se não tiver as vestes espirituais, as vestes espirituais são vestes brancas, louvado seja Deus. E você sabe que a cor branca, ela é fácil de mostrar sujeira, né? Alguém costuma dizer, louvado seja Deus, que, glória a Jesus, a cor branca é a cor que mais mostra sujeira. Louvado seja Deus. Quer dizer, alguém diz que a cor branca é a cor que mais se suja. Mas não é bem assim. Tanto faz qualquer cor, se suja bastante, é só estar perto da sujeira. Agora a cor branca mostra mais a sujeira. Então, louvado seja Deus, todo cristão tem a sua veste espirituais. E tem que ter cuidado para não ser manchada, louvado seja Deus. Porque qualquer pecadozinho, qualquer errozinho mancha a veste, louvado seja Deus. E o rei viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. E o que foi que o rei fez? O versículo 13 diz: disse então o rei aos servos. Esses servos aqui, louvado seja Deus, se lembra que eu disse que o rei dessa festa tipifica Deus. Glória a Deus. E a festa era nupcial, era a festa de casamento do seu filho, tipifica o Senhor Jesus Cristo, que um dia vai vir buscar a sua igreja para fazer o grande casamento. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Louvado seja Deus. E aqui disse então o rei aos anjos. Disse então o rei aos servos. Esses servos aqui são os anjos. Louvado seja Deus. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Você sabe que uma pessoa amarrada de pés e mãos, quer dizer, está em defesa. Não tem como se defender. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem como reagir. Amarrai-o de pés e mãos. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Louvado seja Deus. Ali, diz o versículo, ali, quer dizer, nas trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes quer dizer desespero. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Laodiceia devia ter se examinado. Ela era rica materialmente, mas devia ter examinado o lado espiritual dela. Está escrito lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem no sentido genérico, tanto faz homem como mulher. A igreja de Laodiceia não se examinou espiritualmente. Não fez um exame de consciência, como é que estava o nível dela de obediência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se apegou às coisas materiais, só estava mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Louvado seja Deus. E não se examinou. Glória a Jesus. Então, recebeu essa repreensão do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, se lembre que no início eu disse que iria falar de duas igrejas, né? Primeiro falei da igreja de Laodiceia, que era rica, louvado seja Deus, materialmente, mas era pobre espiritualmente. O Senhor Jesus foi quem identificou ela como pobre. Você viu que eu leio, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável e pobre. Segue nu. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia era rica espiritualmente, rica materialmente, mas era pobre espiritualmente. Louvado seja Deus. Agora eu vou mostrar outra igreja que era o contrário, que era o oposto. Era rica espiritualmente e pobre materialmente. Glória a Deus. Essa é a igreja de Esmirna. Louvado seja Deus. Está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9. E o Senhor Jesus diz: e ao anjo que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Glória a Deus. Quem foi que foi morto e reviveu? O Senhor Jesus Cristo. Quem é que é o primeiro e o último? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele é o primeiro e o último. Então ele está dizendo
Glória a Deus. A igreja de Esmirna. Glória a Deus. E ao anjo que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Agora o versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulação, mas tu és rico. Olha aí. O próprio Senhor Jesus Cristo identificou essa igreja como rica. Eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Quando se fala em obra, muitas pessoas pensam logo em esmola, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas o sentido da palavra obras aqui não é esmola, louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna: eu sei o que vocês estão sofrendo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas também não era, vamos dizer assim, doenças e enfermidades, louvado seja Deus. E ele diz: e tribulação, eu sei as tuas obras, louvado seja Deus. Ou seja, eu sei o que vocês estão sofrendo. E tribulação, e pobreza, tá vendo? A igreja de Esmirna estava sofrendo. Jesus sabia as obras dela, sabia a tribulação e pobreza. Glória a Deus. Jesus sabe tudo a meu respeito, ao seu respeito e ao nosso respeito. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras. Em outras palavras, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei como vocês estão agindo, louvado seja Deus. E tribulação e pobreza. Tá vendo? Agora, veja a última palavra do versículo. Mas tu és rico. A igreja de Esmirna era pobre materialmente, mas espiritualmente ela era rica. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E essa é a melhor riqueza. A melhor riqueza é essa. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra tribulação aqui quer dizer adversidade moral. Louvado seja Deus. A palavra tribulação aqui quer dizer aflição. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus Cristo disse: mas tu és rico. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A igreja de Esmirna estava, o nível dela estava ótimo, agradável a Deus. Era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, louvado seja Deus, não quer dizer com isso que o Senhor só se agrada, o Senhor Deus só se agrada da igreja que é pobre materialmente, mas que é rica espiritualmente. Louvado seja Deus. Não, ele se agrada sim, é claro, da igreja que, se for necessário, talvez por falta de conhecimento dela, da igreja, ela não tenha boas condições financeiras, mas ela é rica espiritualmente. Está, louvado seja Deus. O Senhor Deus está satisfeito com essa igreja. Louvado seja Deus. Mas lembremos que o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se fez pobre, ele não era pobre. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Louvado seja Deus. E no mesmo livro de Provérbios, o Senhor Deus diz, louvado seja Deus, que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Glória a Deus. Deus quer que os seus servos prosperem. Louvado seja Deus. Os seus servos prosperando, os servos de Deus e as servas de Deus prosperando, louvado seja Deus, também a igreja vai prosperar, porque, louvado seja Deus, os servos de Deus vão dar o dízimo, vão dar oferta, louvado seja Deus, vão contribuir na obra de Deus. Então, tanto as pessoas prosperam, os servos e as servas de Deus, como a igreja prospera também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, aí está um lado da moeda, louvado seja Deus. Como eu falei, louvado seja Deus, a moeda tem dois lados. Então, este versículo aqui, louvado seja Deus, ele tem os dois sentidos. Eu vou mostrar ele de dois ângulos. Eu mostrei de um ângulo, louvado seja Deus, a quem se faça rico, não tendo nada, não possuindo nada, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Então eu mostrei a igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas era pobre espiritualmente, e a igreja de Esmirna, que era, louvado seja Deus, pobre materialmente, mas que era rica espiritualmente. Louvado seja Deus. E no outro vídeo eu vou mostrar o outro lado da moeda, louvado seja Deus. Milhares de cristãos hoje em dia, louvado seja Deus, que eles são ricos, têm grandes riquezas,
mas não tem conhecimento das riquezas que possui. E, louvado a Deus, por isso não desfrutam da riqueza que possui. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Então, no outro vídeo eu vou mostrar o outro lado da moeda, certo? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você ainda não é, louvado seja Deus, assinante desse canal, louvado seja Deus, se inscreva, se você não se inscreveu. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou colocando mensagem todas as segundas, às quartas e aos sábados, tá certo? Glória a Jesus. Se você gostou dessa mensagem, exalte e glorifique o santo nome de Jesus Cristo. Porque eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. O homem prega, mas quem fala é Deus. Glória a Jesus. E eu peço a você, compartilhe esse vídeo, essa mensagem. Eu tenho 100 mensagens já no YouTube, 101 com essa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Cada uma com um tema diferente. Louvado seja Deus. Bem explicada. Louvado seja Deus. Então, se você, glória a Jesus, não é inscrito ainda, se inscreva. E divulgue essa mensagem, compartilhe, tá certo? Com seus familiares, seus parentes, seus vizinhos e amigos. Louvado seja Deus. E deixa o like para o pastor, tá certo? Glória a Jesus. E Deus vai te recompensar grandemente. Meus amados e queridos irmãos, obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus nos permitir.